Meus queridos irmãos e irmãs, mais uma vez eu vos saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus. E quero convidar a igreja para juntos abrirmos a nossa Bíblia na Carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus. Nós vamos ler capítulo 1, versículos 1 ao 4. Hebreus capítulo 1, versículos 1 ao 4. Para aqueles que nos acompanham na internet, nós estamos numa série de exposições sobre aquilo que ficou conhecido como os 5 solas da Reforma Protestante. 5 declarações em latim que resumem a doutrina dos reformadores, principalmente na área da soteriologia. O sola scriptura, ou somente a Escritura, o sola gratia, somente a graça, sola fide, somente a fé, e aquele que nós vamos falar hoje, o solus Christus, ou somente Cristo. E se Deus quiser, próxima semana nós estaremos falando sobre o soli Deo gloria, somente a Deus toda a glória. Então hoje nós estaremos meditando nesse texto. Nós poderíamos usar outros textos, mas o meu coração foi inclinado para falar sobre esse tema da reforma, o solus Christus, a partir de Hebreus capítulo 1, versos 1 ao 4. Eu estou lendo a Nova Almeida atualizada, tá bom? Diz assim a palavra de Deus, Hebreus 1, do 1 ao 4. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém? Vamos orar ao Senhor e vamos pedir ao Senhor que nos agracie na compreensão e na exposição da sua santa palavra. Oremos. Pai querido, mais uma vez estamos diante da tua palavra viva, palavra eficaz, palavra que tem o poder de transformar o homem por completo e que vai no mais profundo do nosso ser. Então quero te pedir, meu Pai, que o teu Espírito Santo, que inspirou esse texto, possa agora falar ao nosso coração de uma forma toda especial e que o Senhor possa abençoar a minha vida, a vida da tua igreja, alimentar o teu rebanho com as palavras da tua lei. É em nome de Jesus que eu te oro, pedindo iluminação, discernimento, intrepidez para ministrar a tua palavra. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Amém. Solus Christus, somente Cristo. É claro que quando nós falamos da igreja na Idade Média, principalmente no contexto da Reforma, a igreja não desprezava o Senhor Jesus. É claro que a igreja reconhecia Jesus como Salvador. Mas o problema, lá na Idade Média e ainda hoje, é que muitas vezes as pessoas olham para Jesus, para a obra de Jesus, para o sacrifício de Jesus, e não veem esse sacrifício e a própria pessoa de Jesus como único, como um sacrifício único, perfeito,
feito de uma vez por todas, para todo sempre. Às vezes, querem acrescentar à pessoa de Cristo, por exemplo, a própria figura da sua mãe, ou de um grande apóstolo, ou de um grande santo na história da igreja. Às vezes querem acrescentar à obra de Cristo algum tipo de mérito humano, de obra humana, de sacrifício, além daquele que Jesus realizou na cruz do Calvário por nós. Não se despreza Cristo, mas se acrescenta a Cristo e a sua obra algo que a Escritura não permite, porque Ele é único, Ele é perfeito. O seu sacrifício foi perfeito, foi vicário, substitutivo, de uma vez por todas. E uma vez que Cristo morreu na cruz do Calvário por nós, nós não precisamos fazer nenhum tipo de sacrifício ou obra ou qualquer outra coisa para chegar a Deus, nem precisamos de qualquer outro mediador ou medianeiro para chegar diante de Deus, porque Ele é o caminho que nos leva ao Pai. Não há outro caminho, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E como diz lá em Atos, não existe outro nome debaixo do céu pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser Jesus Cristo, homem. Então, solos Cristos, somente Cristo, somente Cristo. E esse é o ponto da reforma e que nós precisamos defender ainda hoje. A Cristo nada se acrescentará, nem a Ele, nem a sua obra, nem um tipo de coisa nós podemos acrescentar à pessoa e à obra de Jesus. Mas a pergunta é, pastor, solos Cristos, somente Cristo. O senhor poderia usar qualquer texto, João 14,6, Atos 4,12, poderíamos usar a carta aos Colossenses, como nós estivemos expondo, poderia usar N textos do Novo Testamento para defender a tese somente Jesus. Até porque toda a Bíblia fala de Jesus. O tema da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é Jesus Cristo. Somente Jesus. Isso levou, por exemplo, Spurgeon um dia chegar para um jovem pregador que havia pregado um texto do Antigo Testamento e o seu sermão não apontou para Cristo. E aí Spurgeon chegou para aquele jovem e disse, olha, o seu sermão foi perfeito do ponto de vista homilético, você se expressou muito bem, você expôs a passagem muito bem, mas você não mostrou o link desta passagem veterotestamentária com a pessoa de Cristo. E aí aquele jovem pregador disse assim, mas Cristo não estava ali, eu não vi Cristo naquele texto. Isso levou o grande pregador a dizer assim, Cristo está presente em todos os textos, em todos os caminhos, becos, vielas do Antigo Testamento, porque toda a Escritura fala de Jesus, somente Cristo. Mas eu estou dizendo isso para justificar por que eu escolhi Hebreus. Hebreus é uma carta ou um sermão, uma exortação, porque, muito embora nós chamamos essa epístola ou carta aos Hebreus, na verdade, quando você olha, principalmente o capítulo 13, o último capítulo, o autor de Hebreus diz lá que ele está escrevendo uma exortação à igreja, uma palavra de consolo, de conforto. Exortar não necessariamente significa repreender, puxar a orelha. Exortar, do ponto de vista bíblico, é consolar. É você chamar a atenção para consolar, para trazer consolo àquela vida. E Hebreus, muito embora nós chamamos de carta, de epístola, mais parece um sermão, uma palavra de consolação, do que uma carta. Porque, por exemplo, quando você olha para as cartas neotestamentárias, você vê que elas têm uma estrutura. Ela começa com a saudação, com o autor se apresentando, com um voto de bênção
e depois o conteúdo da carta e encerra-se com algumas recomendações. Hebreus só tem essa característica de carta no final, quando o autor vai apresentar alguns nomes e vai dar algumas informações no final da carta. Mas no início, nós não temos essa característica de carta. Então, Hebreus mais parece um sermão, uma exortação, uma aula, uma palavra de consolo para a igreja do Senhor. Mas vamos continuar chamando de carta aos Hebreus. E essa carta aos Hebreus, ela é muito interessante. Interessante porque, como diz um escritor, nós estamos diante do enigma do Novo Testamento. A carta aos Hebreus é enigmática. O que significa dizer isso? É que quando nós olhamos para a carta aos Hebreus, nós nos vemos diante de mistérios, de enigmas, de situações que não são fáceis de serem resolvidas e algumas que nem serão resolvidas aqui nesta dimensão. Por exemplo, quem escreveu Hebreus? Se os irmãos prestarem atenção, eu disse o autor aos Hebreus. Quem escreveu Hebreus? Não sabemos quem escreveu. Alguns estudiosos levantavam a tese, e em alguns momentos da história da igreja se pensou assim, de que o autor de Hebreus seria o apóstolo Paulo. Porém, o grego da carta, a estrutura da carta, não parece com o modo de Paulo escrever. Porque se você ler as 13 cartas paulinas no Novo Testamento, Paulo se identificava logo no início, tem uma estrutura, tem uma forma literária, tem um grego específico que Paulo utilizava. Mas, para que a carta pudesse fazer parte do cânon, muitos estudiosos chegaram à conclusão de que ela só pôde fazer parte do cânon porque se identificou essa carta com Paulo ou com alguém muito próximo dos apóstolos, ou do próprio apóstolo Paulo. Vocês sabem que para que uma carta entrasse no cânon, fizesse parte da lista dos livros do Novo Testamento, um dos critérios era a apostolicidade. Ela tinha que estar ligada a um apóstolo. Ela tinha que ter por trás de si a figura de um apóstolo. Mas Paulo é descartado completamente hoje pela maioria dos estudiosos, a grande maioria dos estudiosos. Então fica a pergunta, quem escreveu? Alguns autores vão dizer que foi Apolo. Lutero, por exemplo, defendia essa tese de que Apolo escreveu. Por que Apolo? Porque quando você olha para a Bíblia, você vê que Apolo era um homem, diz lá em Atos, eloquente nas Escrituras. E quando nós lemos a carta aos Hebreus, nós estamos diante do livro mais eloquente da Bíblia, do ponto de vista literário, do grego aqui e da estrutura do texto. É um sermão, é uma palavra de exortação que encanta qualquer orador grego. O autor aqui, principalmente nestes primeiros versos, ele faz uso de todos os recursos literários e da retórica grega para falar de Jesus. Então, a figura mais próxima disso seria Apolo, um homem eloquente, um homem versado nas Escrituras. Outros pensaram que foi Barnabé, porque o autor de Hebreus é alguém que conhece profundamente o Antigo Testamento, que conhece a lei, que conhece o livro de Levítico. Por exemplo, Hebreus é considerado um comentário do livro de Levítico, da lei, dos sacrifícios, fala do sacerdote, fala do tabernáculo, fala de todo aquele cerimonial levítico lá do Antigo Testamento. Então, Barnabé era um homem versado no Antigo Testamento, e aí o seu nome já foi cogitado. Alguns, como um teólogo alemão chamado Harnack, ele chegou a defender que poderia ser uma mulher, Priscila. E daí o anonimato, porque as mulheres naquele contexto não tinham nenhum tipo de credibilidade, principalmente para escrever um livro do Novo Testamento. Então, talvez Priscila tivesse escrito,
e aí mandou essa carta anônima para que a igreja do Senhor recebesse esse texto. Mas alguns estudiosos, como por exemplo o Dr. Russell Shedd, já falecido, Dr. Russell Shedd entendia, e ele era PhD no Novo Testamento, que não tem a mínima condição de ser Priscila, porque o texto grego dá a ideia de uma figura masculina. A gramática, quando é utilizada, fala e mostra que foi um homem que escreveu. O fato é que nós concordamos com um pai da igreja chamado Orígenes, que disse assim: quanto ao autor de Hebreus, só Deus sabe. Só Deus sabe. É claro que nós estamos falando do autor humano. O autor humano. O autor divino nós sabemos. É o Espírito Santo de Deus. Foi o Espírito Santo de Deus que inspirou o autor humano a escrever essa carta, a escrever esse sermão, essa palavra de exortação. Agora, o Espírito Santo achou por bem, e o próprio autor humano, não deixar ali impresso o seu nome, não deixar ali impresso para os anais da história quem escreveu. Segunda questão que envolve o enigma de Hebreus é para quem escreveu. Nós lemos aqui no texto que é carta aos Hebreus. E quando fala de Hebreus aqui, está falando dos judeus convertidos a Jesus Cristo. Mas a pergunta é: onde é que estavam esses judeus? Onde é que era essa igreja? Porque se essa carta tivesse sido dirigida a igrejas grandes, igrejas famosas da época, com certeza nós teríamos o nome da cidade ou da igreja para a qual a carta foi endereçada. Por exemplo, carta aos Efésios, sabemos que foi escrita para a cidade de Éfeso, para a igreja de Éfeso, uma igreja importantíssima. Carta aos Romanos, ou seja, foi escrita para a igreja de Roma, uma igreja importantíssima. Aos Tessalonicenses e por aí vai. Hebreus, nós só temos essa expressão que ela foi dirigida aos hebreus. Por que se entende que ela foi dirigida aos hebreus? Primeiro, porque quando nós lemos a carta, fica muito claro que quem escreveu esse sermão ou essa carta era alguém extremamente versado no Antigo Testamento. Para os irmãos terem uma ideia, nesses 13 capítulos de Hebreus, nós temos nada mais, nada menos do que 90 citações do Antigo Testamento. 90 citações. Só no capítulo 1 aqui, a partir do versículo 5 até o final, nós temos 7 citações do Antigo Testamento, diretas do Antigo Testamento, principalmente dos Salmos. O autor de Hebreus era um judeu versado na lei, conhecedor da lei, que tinha a perícia do Antigo Testamento. E ele está escrevendo para um grupo que também conhecia o Antigo Testamento. Ele não pode citar o Antigo Testamento tantas vezes, ele não pode fazer uso da teologia, do sacrifício, do sacerdócio, de toda a estrutura do tabernáculo, ele não pode estar levantando e evocando toda a teologia do Antigo Testamento se o seu grupo não conhece. Daí, por exemplo, para você entender Hebreus, você tem que conhecer o Antigo Testamento muito bem, senão você vai passar batido na leitura de Hebreus, principalmente o livro de Levítico. Então, para quem que ele escreveu? Para judeus cristãos que conheciam, que liam o Antigo Testamento. A pergunta é: onde esses judeus cristãos estavam? Lá no capítulo 13, no final da carta, há um versículo que ele diz assim: os da Itália vos saúdam. E a expressão que aparece na língua original, ela tanto dá a ideia de que o texto pode estar sendo escrito da Itália, e Itália aqui é uma referência a Roma, como para Roma.
E aí os estudiosos debatem sobre qual é o sentido dessa expressão lá no final. Alguns chegam à ideia de que a carta foi escrita lá em Roma para um grupo específico lá na cidade de Roma, talvez um grupo, um colegiado, que estavam se preparando para o ministério da palavra. Daí a carta não ser escrita para uma igreja específica, mas para um grupo de estudiosos, de irmãos, versados no Antigo Testamento também, que estavam se preparando para o ministério da palavra. E como mestre, o autor aqui do texto, era mestre desses homens, professor, e não estava presente com eles naquele momento, ou talvez estava, mas precisava instruí-los no Antigo Testamento, ele está escrevendo a carta para este grupo. Daí a carta não ser endereçada a uma cidade específica, mas a um grupo específico, hebreus ou judeus cristãos. A questão é, por que ele escreveu? Qual era o propósito? O propósito é claro quando nós olhamos aqui na carta, e eu desafio você a ler a carta, que o autor de Hebreus, seja ele quem for, o autor humano, ele tinha dois propósitos principais. O primeiro, não numa ordem de importância, mas para ficar mais claro para os irmãos, o primeiro era encorajar ou exortar aqueles irmãos judeus, cristãos, que estavam vivendo ali no contexto do primeiro século, que haviam enfrentado uma dura perseguição e que estavam, provavelmente, pensando em voltar atrás, em desistir da fé, em voltar ao judaísmo, em voltar às práticas veterotestamentárias, aos sacrifícios, a todo aquele ritual levítico, a toda a lei mosaica, a tudo aquilo que o Antigo Testamento colocava para a religião judaica. Então, esses judeus cristãos convertidos a Cristo, por causa das lutas, das perseguições, de tudo aquilo que estava acontecendo, esses judeus estavam prestes a desistir da fé cristã e voltar para a sua antiga religião, para o judaísmo, para os rudimentos da religião judaica. E aí o autor aos Hebreus, ele vai escrever para dizer para aqueles irmãos que eles não poderiam voltar para o judaísmo, porque o judaísmo, voltar para o judaísmo do Antigo Testamento, era retroceder, era cair da graça, era não ter entendido o Evangelho de forma alguma, era voltar aos rudimentos antigos da lei e que não tinha nenhuma importância mais para a vida de um verdadeiro cristão. Então ele vai encorajar aquela igreja a continuar firme, mesmo diante da perseguição, e não voltar atrás na fé. Alguns irmãos já estavam deixando até de se congregar, de se reunir. E aí o autor aos Hebreus, lá no capítulo 10, ele vai dizer assim: não deixemos de congregar, como é costume de muitos. Num contexto de perseguição, de lutas, aqueles irmãos estavam voltando atrás e precisavam de uma palavra de exortação, de consolo, de conforto, de direção para a vida deles, e o autor aos Hebreus faz isso. Mas o segundo propósito é que ele vai falar para aqueles irmãos que estão querendo voltar para o judaísmo, e aqui entra o solos Christus, somente Cristo. Ele vai escrever e ele vai defender, à luz do Antigo Testamento, de toda a estrutura do Antigo Testamento, ele vai defender que aqueles irmãos não deveriam voltar para o judaísmo, para a religião antiga deles, porque Cristo que eles haviam abraçado, o Cristo que eles criam, o Cristo Salvador, o Jesus de Nazaré, que morreu, que ressuscitou, que subiu ao céu e que era adorado por aquela igreja, o Cristo que eles serviam era superior. Era superior. O que ele está dizendo é: meus irmãos, vocês já têm Cristo.
e Cristo é superior. Então a carta aos Hebreus, ela vai defender a supremacia de Cristo, a superioridade de Cristo. Ela vai defender que Cristo é maior, que Cristo é superior, que Cristo é aquele sobre o qual a igreja tem que se curvar, porque Ele é maior. E aí, qual é a tese de Hebreus? Quando você lê Hebreus, no primeiro capítulo, ele vai dizer que Cristo é maior do que os profetas. É superior aos profetas. Depois ele vai dizer que Cristo é superior aos anjos. Depois ele vai dizer que Cristo é superior a Moisés. Em seguida ele vai defender que Cristo é superior ao próprio Josué, que entrou com o povo na terra prometida. Mas na frente ele vai defender que Cristo é superior ao próprio sacerdote e ao sumo sacerdote que entrava uma vez por ano lá no Santo dos Santos para oferecer seu sacrifício. Mas, diferente daquele sumo sacerdote, que também era pecador e que oferecia um sacrifício imperfeito, por isso precisava ser repetido todos os anos. Diferente daquele sumo sacerdote, Cristo é um sacerdote, um sumo sacerdote superior àquele da antiga aliança, porque, primeiro, ele é o sacerdote perfeito, que ele não tem pecado. Ele é o homem perfeito, o sacerdote perfeito. Segundo, diferente daquele sumo sacerdote, ele ofereceu um sacrifício perfeito, uma única vez e de uma vez por todas. Então, voltar aos sacrifícios do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, é retroceder, porque Cristo já fez o sacrifício eterno, único, perfeito por cada um de nós. E aí ele vai defendendo essa tese da grandeza, da magnitude, da superioridade do Senhor Jesus. E ele vai terminar a carta chamando aqueles irmãos a viverem a vida cristã com alegria, mesmo diante das lutas, das perseguições, das intempéries que a vida coloca para nós. Então veja o propósito, veja a beleza de Hebreus, veja a magnitude deste sermão, ou desta exortação, desta carta, que o Espírito Santo levou esse autor a escrever. E que coisa maravilhosa, porque quando nós falamos de Cristo, o que menos importa é o homem. É o homem que está escrevendo. Para mim não interessa mais quem foi o autor humano de Hebreus. Para mim interessa que ele exaltou a Cristo, que ele colocou Cristo no lugar devido, que ele está colocando Cristo diante de mim. E solos Cristo, somente Cristo Jesus. E aqui tem uma lição importante para nós. É que, diante de Cristo, convém que Ele cresça e que todos nós diminuamos. Ai do pastor, ai do pregador, ai de quem quer que seja, que se coloca no lugar de Cristo Jesus, que se coloca à frente de Cristo Jesus. Ai do pastor que chama a atenção da igreja para si e não para Cristo, não para o Senhor Jesus. E ai daquele que está vindo para a igreja, ou que está na igreja, por causa de outras coisas, ou por causa de outra pessoa que não seja Jesus Cristo. E aqui está o problema das igrejas evangélicas nos nossos dias. É que as pessoas vão para a igreja por causa do pastor, por causa disso, por causa daquilo, por causa da arquitetura, por causa de N coisas, e não por causa de Cristo. E aí, quando se decepciona com o pastor, quando se decepciona com a sociedade interna, ela sai fora e às vezes vai até para o mundo, porque ela nunca esteve ali por causa de Jesus, ela estava ali por causa de outros interesses e não por causa de Cristo. Então, se por um lado o pastor tem que ter cuidado para não tomar a honra e a glória que é devida somente ao Filho de Deus, por outro lado, você também tem que ter cuidado para não estar dando honra e glória a quem não pode receber. Respeito sim, mas a glória e a honra somente ao Senhor Jesus Cristo. Lembre-se, convém que Ele cresça, que eu diminua. João saiu de cena. João era apenas uma voz que apontava para o Messias que havia de vir. E quando o Messias chegou, ele saiu de cena. Saiu de cena. Ele não tem nenhum problema
É Ele, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O próprio Espírito Santo, o seu ministério, é apontar para Jesus. É apontar para Jesus. J. Packer, ele diz que o ministério do Espírito Santo é o ministério do holofote. Por exemplo, no projeto aqui da nossa igreja, a iluminação dessa fachada, que é uma fachada muito alta, ela vai ser de baixo para cima, da calçada para cima. O foco. De tal maneira que quando você chegar, você não vai olhar para o holofote, você não vai olhar para a luz que está ali, você vai olhar para a fachada iluminada. Então, esse é o ministério do Espírito Santo, e esse deve ser o ministério de todos nós, mostrar, apontar para o Senhor Jesus Cristo. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Mas a outra pergunta para a gente entrar no texto é: quando que esta carta ou este sermão foi escrito? Quem escreveu? Para quem escreveu? O propósito que escreveu? Quando escreveu? É outro mistério. Fato é que existe unanimidade entre os estudiosos para dizer que Hebreus foi escrito antes da queda de Jerusalém, no ano 70. Ela foi escrita dentro desse contexto aqui, mas não pode ser depois, porque senão o autor faria referência. A queda de Jerusalém seria um evento extremamente importante para que o autor deixasse de lado. E quando a gente lê a carta, uma coisa que fica clara, principalmente nas entrelinhas da carta, é que esses cristãos aqui, judeus, eles enfrentaram uma dura perseguição e eles estão prestes a enfrentar outra perseguição. E aí os estudiosos se perguntam: que perseguição foi essa? Que veio trucidando a igreja a ponto de levar alguns cristãos a desanimarem e a pensarem até em desistir. Então nós sabemos que a primeira perseguição sistêmica ao cristianismo foi no ano 64, com Nero. Nero, que havia assumido o trono em 54, 10 anos depois ele começa uma brutal e sangrenta perseguição aos cristãos. E aí, nesse contexto, nós podemos começar a entender a carta aos Hebreus, o seu tempo, o histórico. Por quê? Entre a perseguição de Nero e a perseguição de Domiciano, lá no ano 80, que foi outra perseguição extremamente forte, o autor de Hebreus escreve a sua carta. Os cristãos enfrentaram uma dura perseguição a ponto de levar eles a balançarem e a pensar em desistir. Mas o autor aos Hebreus está dizendo que eles estão prestes a enfrentar outra grande perseguição e que eles devem permanecer firmes, porque ele diz assim: na sua luta contra o pecado, ainda não resististe até o sangue. A perseguição que viria teria muito derramamento de sangue. Então, o contexto seria entre a perseguição de Nero, 64, e a perseguição de Domiciano, no ano 80, precisamente antes do ano 70, porque em 68, por aí, nós temos a morte de Paulo e de Pedro, ali por Nero, lá em Roma. Mas, voltando aqui para o texto, após essa elucidação da carta, e é importante essa elucidação para você entender a carta, para você mergulhar na carta, para você poder ler o texto e esse texto fazer sentido para a sua vida. Voltando para o texto, nós vamos ver essa primeira defesa. Nós vamos ver essa tese do autor aos Hebreus, onde ele vai mostrar aqui no capítulo 1 que Jesus é maior, é superior, está acima dos profetas e dos anjos. E na sequência do livro, você pode ler, ele vai mostrar maior do que Moisés, maior do que Josué, maior do que o sumo sacerdote, maior do que a lei dos sacrifícios do Antigo Testamento. Então, olha aqui para o texto, para que a gente possa
entender esse texto na medida do possível e aplicarmos esse texto para a nossa vida nesta manhã. É claro que eu não vou expor o capítulo todo, mas eu quero me prender aqui até o verso 4, porque quando chega no verso 4 ele fala dos anjos, e a partir do verso 5 ele vai fazer 7 citações para dizer que Cristo é superior aos anjos. Então, o texto começa dizendo assim: antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Primeira coisa que eu quero destacar para você, que eu já coloquei na introdução e agora eu quero dar uma ênfase maior, é que nós estamos diante de um dos textos mais eloquentes da Bíblia. Se você prestar atenção, e principalmente se nós tivéssemos acesso ao texto grego para olhar na língua original a forma como está escrito aqui, mas se você prestar atenção, você vai ver que em poucas palavras, mas palavras devidamente escolhidas, com cuidado, com todo carinho, palavras que estão aqui para falar do nosso Salvador, você vai ver que o autor de Hebreus, ele dominava não só a língua, mas ele dominava a retórica, a estrutura de discurso, a estrutura do falar grego, a ponto de, numa sentença, numa frase, ele condensar muita informação. E uma característica de um bom discurso é quando você usa muitos adjetivos. E aqui ele capricha nos adjetivos, ele capricha nas descrições, ele é extremamente eloquente. Nós estamos diante de um dos textos mais eloquentes da Bíblia. Olha o que ele faz. Ele quer mostrar que existe uma continuidade entre a revelação do Antigo Testamento e a revelação do Novo. O Novo Testamento não exclui o Antigo Testamento. Há uma continuidade de revelação. Mas, ao mesmo tempo, ele quer mostrar que a revelação do Novo Testamento, que vem a partir de Cristo Jesus, ela é maior, ela é superior, ela está acima, infinitamente acima da revelação do Antigo Testamento, mesmo que esta revelação tenha sido dada pelos profetas e pelos anjos, que era algo muito valorizado pelos judeus, os profetas e os anjos. E por que ele está dizendo isso? Por que essa revelação em Cristo é maior? Por que somente Jesus? Por que os solos Cristos? Ele vai dizer porque a revelação do Antigo Testamento, ela foi uma revelação que ela aconteceu de várias formas, de várias maneiras, e muitas vezes. O que ele quer dizer com isso? Não era uma revelação perfeita em si, mas agora a revelação em Cristo, ela acontece uma única vez, de uma vez para sempre, ela é perfeita. Depois de Cristo, não tem mais revelação de Deus, novas revelações, novas maneiras de Deus agir. Cristo é a chave que faltava para completar todo esse sistema de revelação. Então veja o contraste que ele faz aqui, entre algo que era extremamente volúvel e algo que é perene, algo único, algo de uma vez por todas. Ele começa dizendo assim: antigamente, ou nos tempos passados, e aqui ele está fazendo referência ao contexto da Antiga Aliança, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras pelos profetas. Veja, no único versículo, quanta informação ele está dando. Primeiro ele está falando de Deus, o Deus da Antiga Aliança. Mas ele diz que esse Deus falou. Então, quem falou? Deus. Quando falou? Antigamente. Como falou? De muitas maneiras. Quando falou? Muitas vezes.
A quem falou? Aos pais. E quem ele utilizou para falar? Os profetas. Você consegue ver aqui a capacidade desse escritor de condensar informação, de se expressar de uma forma muito eloquente, com maestria, em poucas palavras. Agora, as informações que ele dá é interessante. Antigamente, Deus falou, Deus se revelou. E Deus se revelou muitas vezes e de muitas maneiras. A expressão em grego aqui, essas duas expressões aqui, são duas palavras gregas extremamente parecidas e que mostram essa capacidade. Ele está dizendo assim, Deus no Antigo Testamento, Deus se revelou, Deus falou, e Deus falou não de uma única forma, Deus falou de muitas formas e de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas. Aí você vai para o Antigo Testamento e você vê que ele tem razão. Deus falou muitas vezes, Deus usou muitos profetas, Deus falou em muitos contextos, e Deus falou de muitas formas. Os profetas faziam uso do discurso, de ilustrações. Os profetas faziam uso muitas vezes da sua própria vida. É o caso, por exemplo, do profeta Oséias, que a sua mensagem é a sua própria vida, o que aconteceu com ele. Profetas que pegavam situações do dia a dia para ilustrar a sua mensagem. Então Deus se revelava de multiformas através destes profetas. E os profetas tinham uma credibilidade e um respeito, um carinho do povo judeu muito grande. Se você olha, por exemplo, lá no livro de Amós, você vai ver a importância dos profetas no contexto de Israel. Amós diz que Deus tinha os seus segredos para os profetas. Os profetas eram aqueles que conheciam os segredos de Deus. Amós diz que Deus não iria fazer nada sem antes revelar a sua vontade, os seus desígnios aos seus profetas. Daí os profetas ganham um status no Antigo Testamento muito grande, uma importância muito grande para o povo de Israel, a ponto do povo de Israel olhar para eles como figuras extremamente importantes. E aí o autor aos Hebreus, ele vai defender a sua tese que Jesus é superior. E ele começa dizendo assim, Deus falou. Ele falou na Antiga Aliança, ele falou no Antigo Testamento, muitas vezes, centenas, milhares de vezes, de muitas formas, pelos profetas aos nossos pais. Porém, mas nestes últimos dias, nos falou pelo Filho. O que ele está querendo dizer? E aqui tem uma expressão interessantíssima. Últimos dias. Uma das coisas mais interessantes que a gente vê no Antigo Testamento é que os judeus aguardavam o grande dia do Senhor. Os profetas anunciavam o dia do Senhor. Estes últimos dias, quando o Senhor se revelaria e ele faria justiça ao seu povo e ele salvaria o seu povo. Então, no Antigo Testamento, essa revelação ela é progressiva. Ela é de muitas formas e de muitas maneiras. Mas, quando Cristo vem, nós temos inaugurado os últimos dias. Ou seja, o que esse texto está colocando para nós aqui, meus irmãos, que é extremamente importante? Que os últimos dias não é algo futuro. Por exemplo, nós estamos vendo aí a guerra de Israel e Palestina, e os irmãos ficam todos preocupados, dizendo que agora chegou os últimos dias, é a última hora, é o arrebatamento da igreja, é a escatologia final e tal. Não, meus irmãos, nós já vivemos os últimos dias desde o momento que Jesus nasceu.
Jesus é a última peça desse quebra-cabeça escatológico de Deus. Deus foi se revelando de modo progressivo para que a igreja, para que o seu povo na antiga aliança entendesse. E toda aquela revelação do Antigo Testamento apontava para estes últimos dias que teria início com a vinda do Senhor Jesus, com a primeira vinda. Então, quando Jesus veio, o quebra-cabeça foi preenchido e inicia-se os últimos dias. O que são os últimos dias? O momento que nós estamos vivendo, da primeira vinda de Jesus até a sua segunda vinda gloriosa, onde será estabelecido de uma vez por todas o reino de Deus. Nós vivemos o já iniciou os últimos dias, já vivemos nos últimos dias, e o ainda não na sua inteireza, completude, os últimos dias, quando o reino de Deus será implantado definitivamente. Mas o ponto aqui do autor aos Hebreus é que, se lá antigamente, lá no passado, Deus falou de muitas formas, de muitas maneiras, Ele falou aos pais, Ele falou aos israelitas, aos judeus da antiga aliança, pelos profetas, e os profetas têm a sua importância, porque eles falavam, mas eles falaram muitas vezes, de muitas maneiras. Nestes últimos dias, Deus não precisa mais de profetas, Deus não precisa mais de sonhos, de revelações, de visões, daqueles modos extraordinários que Deus utilizava na antiga aliança para falar com o seu povo. Você lê, por exemplo, o livro do profeta Jeremias, Deus usando uma panela que vira, Deus usando uma amendoeira, Deus usando uma sarça lá no Antigo Testamento, Deus usando coisas, formas para se comunicar para o seu povo. Ele está dizendo, aquela maneira que Deus se revelou no Antigo Testamento aos pais pelos profetas, não é mais necessário, porque nestes últimos dias, nesse momento escatológico que nós vivemos, Ele nos falou. E a ideia aqui é que Ele falou e continua falando. É algo que aconteceu no passado, quando Jesus estava ali em Jerusalém, pregando, exercendo o seu ministério, e que os efeitos é algo contínuo. Ele continua falando. Deus falou, Deus fala e Deus sempre falará nestes últimos dias a partir do Filho. Qual é a tese que ele está dizendo? Cristo é superior aos profetas. Não desprezamos os profetas. Eles tiveram sua importância. Eles foram usados por Deus para falar aos nossos pais. Eles usaram de muitas formas, de muitas maneiras, de muitas estratégias para comunicar essa mensagem. Mas por que eu não vou voltar para a antiga aliança, para os profetas veterotestamentários? Porque eu já tenho a revelação final, cabal, única de Deus, o seu Filho, Jesus Cristo. Oh, meus irmãos, aqui a gente já poderia começar a aplicar para a nossa vida. Porque quantas vezes nós vemos a igreja dos nossos dias, a igreja evangélica brasileira, voltando às práticas judaicas, principalmente nessa questão de revelação. Ou você nunca viu falar da irmãzinha que é a profeta da igreja, ou o profeta que junta gente na casa dele, a irmãzinha que todo mundo vai lá, é o oráculo do Senhor. É o oráculo do Senhor. Meu amado e querido irmão, aqueles antigos modos de Deus falar, aquelas antigas maneiras de Deus falar, ela teve o seu cumprimento, a sua importância lá no Antigo Testamento. E nestes últimos dias, Deus nos fala a partir do seu Filho nas Sagradas Escrituras. Eu não estou dizendo que Deus não direcione a nossa vida, que Deus não fale no nosso coração, que Deus não dirija a nossa vida. O que eu estou dizendo é que, você quer ver Deus falar, meu irmão? Lê os evangelhos. Como diz um pastor,
se eu não estou enganado, foi John MacArthur, ele disse assim: meu irmão, você quer ouvir a voz de Deus? Lê a Bíblia. Quer ouvir Deus falar em voz alta? Lê a Bíblia em voz alta. Agora a pessoa é preguiçosa de ler a Bíblia e vai atrás de profetada, de pataquadas, de gente que não tem nem temor a Deus, que muitas vezes está usando o nome de Deus em vão, que está brincando com as coisas de Deus, dizendo que Deus falou, que Deus mandou, que Deus ordenou, coisa que Deus não disse. Não disse. E sabe qual é a questão? É que lá no Antigo Testamento, quando alguém dizia, eu tenho um sonho, eu tenho uma revelação, uma visão, e ele contava isso, se aquilo ali não se cumprisse, ele seria apedrejado. A coisa era tão rígida que alguém dissesse que tinha recebido uma revelação de Deus e trazia aquela revelação de Deus e aquela revelação não se cumpriu, significava dizer que ele falou em vão e usou o nome de Deus em vão. Ele era apedrejado. Se fosse nos nossos dias, ia faltar pedra no meio da rua. Agora, o ponto é, Cristo é a revelação perfeita, única, final, infalível de Deus. Deus nos fala pelo seu Filho. E aí, após ele fazer esse contraste entre Cristo e os profetas, entre a maneira como Deus se revelou no Antigo Testamento de forma progressiva e contínua, e a maneira como Deus está se revelando no Novo Testamento de forma única, pontual, cabal, definitiva. E ele está falando que Deus agora fala pelo Filho nestes últimos dias. Aí ele vai descrever para nós quem é esse Filho. Por que somente Jesus? Por que o solos Christus? Porque somente Jesus agora é essa exegese de Deus, é aquele que revela o Pai, é o Verbo, é a palavra de Deus, é a revelação de Deus, a única revelação de Deus que eu tenho que olhar agora é Jesus Cristo. Por que só Ele? Por que eu não devo voltar àqueles modos de Deus se revelar na antiga aliança, que eram passageiros? Aí ele vai, e aqui, na Nova Almeida, por exemplo, eles só colocaram em forma de poema a partir do 5. Mas o poema já começa aqui no verso 2. E como eu disse para você, é um dos poemas mais eloquentes da Bíblia, que encanta os estudiosos. E que nós não sabemos se o autor está citando essa música, alguém escreveu essa música ou se é dele. Mas o fato é que depois que ele diz assim, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, aí ele vai dar as características, ele vai descrever esse Filho. E depois dele descrever esse Filho, ele vai descrever a sua obra. E ele faz isso de uma maneira muito eloquente. Primeira coisa que ele diz, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Quem é Jesus? O herdeiro de todas as coisas. Você já parou para pensar isso? Você já parou para pensar, por exemplo, o que diz Romanos, lá no final do capítulo 11, que tudo foi feito, e lá está falando de Deus, por meio de Deus e para Deus. Mas aqui o autor está colocando que todas as coisas que existem foram feitas para Cristo. Ele é o herdeiro, o único herdeiro. Em outras palavras,
desde saída, ele já está defendendo a divindade de Jesus. Porque se em Romanos, em Colossenses, em outros textos, diz que tudo foi criado para Deus e para a glória de Deus, e aqui o texto está dizendo que Cristo é o herdeiro de todas as coisas, ele está defendendo essa divindade do Senhor Jesus. Agora, você sabe o que é interessante? E eu não sei se você vai entender perfeitamente isso, ou se nós entendemos, porque se a gente entende isso, enche o nosso coração de alegria. É que se você olha para esse vasto universo, se você olha para centenas, talvez até milhares de galáxias, de planetas, de astros, de tudo que foi criado deste imenso, infinito Deus que criou todas as coisas, e diz que Cristo é herdeiro de tudo isso, sabe o que diz ainda Paulo na carta aos Romanos? É que eu e você somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Nós somos co-herdeiros. Se Cristo herdou todas as coisas que o Pai criou, e que Ele é o agente da criação, conforme a gente vai ver, o que ele está dizendo é que nós que pertencemos a Cristo, nós que cremos em Cristo, nós que estamos em Cristo, somos co-herdeiros com Cristo. O que ele está querendo dizer aqui para aqueles irmãos é voltar à antiga aliança, é desprezar toda essa riqueza que nós herdamos em Cristo Jesus. Quem é Jesus? A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Segundo, pelo qual também fez o universo. Jesus não só é o herdeiro de todas as coisas, aquele que por direito tem todas as coisas, mas, de acordo com o texto aqui, ele é o agente, ele criou todas as coisas, ele criou o universo. Meus irmãos, tem uma mensagem do Dr. Russell Shedd, eu fui muito influenciado por ele nessa mensagem. Ouvindo essa mensagem, eu fui às lágrimas. Porque Dr. Russell Shedd, na sua capacidade de exposição e o seu conhecimento, já de saudosa memória, quando ele chega nesse ponto aqui, ele começa a falar, e ele tinha um conhecimento muito grande de astronomia, de visão da criação. Desde criança ele gostava de estudar isso, ele conta. E ele começa a mostrar, por exemplo, a distância que nós estamos da estrela mais próxima aqui da Terra. Ele começa a mostrar a grandiosidade do Sol. Por exemplo, a energia do Sol, esse Sol que nos ilumina, a energia desse Sol, o que o Sol emite de energia por segundo, é equivalente a mais de 20 mil bombas atômicas, o que o Sol emite em um segundo. E a gente sabe que é um pequeno astrozinho dentro desse universo da criação de Deus. Hoje, a ciência já sabe que existe mais estrelas, que existe tantas estrelas no céu, mais estrelas no céu, do que os grãos de areia de todas as praias no mundo. Ou seja, se você olha para a criação, se você olha para o mar, se você olha para a terra, se você olha para as galáxias, se você olha para a grandiosidade de tudo isso, você vai chegar à conclusão: Cristo criou todas estas coisas. Ele é o Criador de todas as coisas. Daí, somente Jesus, solos Cristo. Mas ele não para aí, ele vai dizer, olha, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo. Aí ele diz, o Filho, e ele vai dar duas informações, é o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser. Duas expressões extremamente importantes. Mais uma vez, citando o Dr. Russell Shedd, ele usa aqui o exemplo do Sol, como eu citei.
Pense no sol. Agora pense no brilho do sol ao meio-dia. Cristo é esse resplendor, essa luz do Pai. É esse que nos revela o Pai. O Pai é como esse sol, e Cristo é essa luz que revela a grandiosidade, a majestade, a magnitude do Pai. Mas ele não para aí. Ele diz que ele é a expressão exata do ser de Deus. E aqui é uma palavra interessante na língua grega, porque a palavra que ele usa aqui na língua grega é de onde vem a nossa palavra caráter, mas no grego é carácter, de onde vem caracteres. E essa palavra era usada para quando se cunhava moedas ou selos. Então, quando você cunha uma moeda, ou quando você pega os caracteres, as letras, ou alguma forma, e você faz aqui uma cópia, aquilo ali é a expressão da imagem que foi impressa. Então, por exemplo, as moedas antigas, os reis, as autoridades, tinham ali a sua imagem, e eles, quando iam cunhar as moedas, eles imprimiam ali a sua imagem. Aquilo ali era uma expressão exata, é claro, que no contexto da época, extremamente limitado, exata daquela pessoa. O que o autor aos Hebreus está dizendo? É que quando nós olhamos para Jesus Cristo, nós estamos olhando para a expressão exata do ser de Deus. Por isso que Jesus olhou para Tomé e disse assim: quem vê a mim, vê o Pai. Há tanto tempo eu estou com vocês e vocês dizem, mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Ele é a expressão exata do seu ser. O que o autor aos Hebreus está dizendo é que Jesus de Nazaré, aquele homem que a igreja primitiva servia, adorava, caminhava com ele, e que agora subiu ao céu, aquele homem é a expressão exata do ser de Deus. Em outras palavras, ele é o próprio Deus encarnado, porque ele criou todas as coisas, ele é a expressão exata do ser de Deus. Mas olha como ele vai crescendo, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, ou pela sua palavra poderosa. Meus irmãos, por favor, é claro que eu estou extremamente aquém da exposição desse texto. Mas você já parou para pensar no que esse texto aqui está dizendo? Pense nesse imenso, não é infinito, é imenso, vasto universo. Pense, por exemplo, na rotação da Terra, que ela está dentro de uma circunferência, rodando ali ao redor do Sol, e ela não pode sair dessa linha ou dessa rotação 1 centímetro sequer, porque nós seríamos completamente destruídos. A Terra está extremamente rodando aqui, numa perfeição incrível. Ela está numa distância do Sol perfeita, para que nós não sejamos queimados, e ela está numa distância também perfeita, para que nós não sejamos congelados. Ela está nessa rotação perfeita. A Lua, que determina as marés, ela está numa distância perfeita, para que a Terra não seja completamente inundada com as águas. O que esse texto está dizendo para nós? Quem sustenta todas as coisas é o Senhor Jesus Cristo. Sabe por que esse universo não foi destruído ainda? Sabe por que a humanidade não foi destruída ainda? Pelos vírus, as bactérias, tantas coisas que estão aí no ar, por todas essas leis que estão dominando este vasto e imenso universo, a própria lei da gravidade, sabe o que controla tudo isso? A mão poderosa do Senhor Jesus.
Ele é que controla todas as coisas. Daí, meu irmão, por favor, quando sair aquelas notícias, há pouco tempo atrás saiu de novo, né? Olha, está vindo aí um cometa, está vindo não sei o quê, que vai se chocar com a Terra, que vai destruir tudo. Aí tem gente que fica apavorado, não dorme, começa a tomar remédio. Meu irmão, qualquer cometa, qualquer astro, qualquer coisa, está na mão do Senhor Jesus. Ele é quem sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Foi Ele que criou as leis e é Ele que domina as leis deste universo. É Ele que domina, não é o homem. Não é o homem. Então Ele falou de Cristo, da pessoa de Cristo, a beleza de Cristo. Por isso que nós defendemos solos Cristo, somente Cristo. E aí Ele vai terminar agora falando sobre a obra de Cristo e falando sobre a superioridade de Cristo em relação aos anjos. Ele falou da superioridade de Cristo em relação aos profetas. Ele descreve a pessoa de Jesus como herdeiro, criador, sustentador, expressão exata do ser de Deus, aquele que revela a glória de Deus, aquele que sustenta todas as coisas. E agora, olha o que ele vai dizer para nós. Esse Jesus, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Ele falou da pessoa de Cristo, e agora ele vai falar da obra de Cristo e da superioridade de Cristo em relação aos anjos. O que Cristo fez? Ele, após ter feito purificação dos nossos pecados, após Jesus ter oferecido aquele sacrifício perfeito na cruz, morrendo por nós, derramando o seu sangue, para nos purificar, nos limpar dos nossos pecados. Então a obra de Jesus na cruz foi para nos purificar dos nossos pecados. E aqui, meus irmãos, lendo o livro de Hebreus, ele vai destrinchar mais essa ideia, mas é só você olhar, por exemplo, o Antigo Testamento. Como é que era feito no Antigo Testamento? Deus fez uma aliança com o seu povo. O povo pecava, e aí o povo chegava para o sacerdote, para o sumo sacerdote, uma vez por ano, matava-se um animal, aquele sumo sacerdote que não era perfeito, era pecador, e primeiro ele apresentava um sacrifício por si mesmo, depois ele entrava no Santo dos Santos e apresentava um sacrifício pelo povo diante de Deus. E diz a lei que ele não podia demorar lá dentro, porque o povo poderia ficar nervoso achando que ele tinha morrido. Porque quando os sacerdotes entravam no Santo dos Santos, se eles entrassem sem antes ter feito purificação por si mesmo, por serem pecadores, eles podiam morrer lá dentro. E ninguém podia entrar naquele lugar no Santo dos Santos, a não ser o sumo sacerdote. Então se puxava ele com a corda, mas ninguém entrava, se entrasse morria. Só que quando você olha para o Antigo Testamento, esses sacrifícios eles eram imperfeitos. O próprio livro de Hebreus vai dizer que o sangue de touros, de bodes, de animais, não limpa pecado de ninguém, aquilo era sombra. Todo aquele ritual do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, apontava para o sacrifício de Cristo. E aí o texto agora está dizendo que Cristo, ele veio e apresentou um sacrifício perfeito, morreu na cruz para purificar os nossos pecados, uma única vez. O que isso quer dizer, meu irmão? Por favor, não volte às práticas veterotestamentárias, não volte a qualquer tipo de prática que queira colocar algo a mais à obra de Jesus Cristo. Você não precisa pagar mais preço nenhum, fazer obra nenhuma, sacrifício nenhum, porque Jesus já fez o único sacrifício pelos nossos pecados. Agora o texto conclui dizendo assim, que depois que ele ofereceu purificação pelos nossos pecados, ele assentou-se à direita da majestade nas alturas. Você já parou para pensar nessa cena aqui?
Por que ele está dizendo isso? Primeiro, assentou-se porque a obra está concluída. Já viu quando você termina um trabalho, Damares? Terminou de arrumar a casa, fazer comida, lavou tudo. Aí Damares disse, agora eu vou me assentar aqui para descansar. Jesus assentou-se porque a obra estava consumada. Segunda coisa, Jesus assentou-se porque só quem assenta-se é o rei. Todos os demais ficam de pé. É interessante isso. Olhe na Bíblia. Veja em algum texto da Bíblia um anjo sentado. Mas Jesus está sentado. Você vê em Isaías os anjos de pé, adorando o Senhor, o Cordeiro. Mas o Senhor está sentado sobre um alto e sublime trono. O rei está sentado. Todos os demais são súditos, quer sejam anjos ou homens, devem estar de pé diante dele. Agora, o que é interessante é que lá em Atos capítulo 7 diz que quando Estevão foi apedrejado, o autor, inspirado pelo Espírito Santo, ele tem uma visão de que Jesus está de pé para receber Estevão. Esse Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que se assenta no trono, é aquele que nos recebe de pé, os seus filhos, na sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está sentado à direita da majestade nas alturas. Aí ele diz, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Ou seja, esse rei que está sentado à direita da majestade nas alturas, esse Senhor que criou todas as coisas, que sustenta todas as coisas, que é a expressão exata do ser de Deus, esse que é a palavra final de Deus à humanidade, ele é superior aos próprios anjos. E aí o autor agora, de uma forma muito eloquente, ele vai fazer 7 ou 8 citações, principalmente do livro dos Salmos, para mostrar que Jesus é superior aos anjos. E aí, basta você ler o texto. Eu vou ler só para a gente orar, para você ver a defesa dele, como é interessante. Pois, a qual dos anjos Deus em algum momento disse, você é meu filho, hoje eu te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda, quanto aos anjos, diz, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas a respeito do Filho diz, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amastes a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Diz ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como veste. Como manto tu os enrolarás, e como roupas serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos Deus em algum momento disse, sente-se à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? O ponto aqui é, meus amados irmãos, hebreus do primeiro século e igreja do Pirangi, se o Senhor Jesus é superior aos anjos, por ele ser Deus, por ele ser eterno, por ele ser declarado Filho de Deus, uma declaração que Deus não fez para nenhum anjo, por ele ser aquele que é o Todo-Poderoso, e você já tem Jesus, por que que vocês estão atrás de anjos? Por que que vocês estão adorando anjos?
O contexto aqui é que naquele período as pessoas estavam idolatrando os anjos. Lembra de Colossenses, o contexto de Colossenses? Culto aos anjos, adoração aos anjos. E aí, meus irmãos, nós estamos concluindo aqui, mas que tristeza para a igreja evangélica brasileira. Porque a igreja evangélica brasileira tem uma paixão por anjo. Está tudo em paz na igreja. Ninguém está alegre. Mas diga que desceu um anjo. Diga que um anjo está presente. A gente diz assim, Jesus está no santuário, Deus está aqui, o povo está calado em algumas igrejas. Agora diga que um anjo chegou. Diga que o anjo chegou com a espada de fogo. Diga que o anjo está no altar, que o anjo está não sei o quê. Existe uma paixão por anjos. Quando a palavra de Deus diz que nós devemos buscar aquele que é o Criador dos anjos, o Senhor dos anjos, aquele que é o Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo. Solos Cristos, somente Cristo. Eu espero um dia nós podermos expor a carta aos Hebreus completa aqui na igreja, fazer uma série. Hoje é uma pequena mensagem, uma reflexão com esse tema da reforma. Mas eu espero que você leia a carta aos Hebreus, quem sabe hoje à tarde, e que você medite, que você leia meditando e vendo que Jesus é único, é perfeito, é o nosso supremo Salvador, o sumo sacerdote, aquele que é o Todo-Poderoso. Solos Cristo, somente Cristo, a Ele a glória. Vamos ficar de pé para a gente orar e participarmos da mesa do Senhor.